Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa, nesta segunda-feira, 31 de janeiro, hoje é um dia muito especial para todos nós da comunidade Emanuel, porque hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco. Isso, hoje é dia de Dom Bosco, pai e mestre da juventude. E o evangelho que vamos ouvir é próprio desta memória. Mateus 18, do 1 ao 5. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, converter-se e tornar-se como criança. Aqui nós temos o aspecto da pureza, da simplicidade, da sinceridade da criança. A criança fala a verdade, a criança tem uma pureza, uma inocência, mas principalmente a confiança. A criança confia no pai e na mãe. Quando está numa sala com várias pessoas, a criança, qualquer situação, é a mãe ou o pai que ela quer. Na hora do susto, ela procura o pai, procura a mãe. Existe uma confiança, existe uma referência. E a palavra hoje nos convida a ser como crianças, a nos refugiar em Deus, a crer em Deus. Que bom seria se na hora do perigo nós buscássemos o colo de Deus. Na hora do sufoco nos achegássemos ao Santíssimo, como uma criança que sempre se refugia no pai e na mãe. Claro que não só na hora da dificuldade, mas em todos os momentos. É no pai e na mãe que a criança vai. Então a palavra nos diz que é maior no céu quem se assemelha à criança. Então é maior no céu quem é humilde, quem confia, quem tem pureza, inocência. E a pureza, a inocência, a confiança, a humildade são virtudes que nós podemos exercitar. Nós podemos nos aprimorar pelo que a gente lê, pelo que a gente reza, pelo que a gente assiste. São virtudes a serem cultivadas, que o mundo aí fora roubou isso de nós. Existe uma marca do pecado, o pecado original e todo o pecado do mundo que vai nos impregnando. E à medida em que nós vamos nos entregando, nós vamos nos sujando, nos manchando e perdendo a pureza, a inocência, a confiança. O mundo aí fora nos ensina a confiar em nós mesmos, a confiar nos bens, no nosso diploma, no nosso status, talvez na casa, no carro. E a nossa confiança tem que estar em Deus. A pandemia mostrou isso, Que somos todos iguais. Morre o rico, morre o pobre, mora o saudável, morre o doente. Quantas situações a fragilidade humana se deparou cara a cara diante da pandemia, diante de tudo que estamos vivenciando já aí há tanto tempo. E esse evangelho é próprio da memória de Dom Bosco, porque Dom Bosco acolheu as crianças, Dom Bosco acolheu os jovens. Dom Bosco viveu numa época antes da Revolução Industrial, que havia muita gente indo para os grandes centros. E a cidade de Turim, na Itália,
estava sendo tomada de pessoas vindo de todos os cantos para se instalar na cidade. E muito jovem. E Dom Bosco se preocupou que esses jovens tivessem uma oportunidade para estudar, para aprender uma profissão, para conhecer a Deus e assim ter perspectiva de vida. E é nesse contexto, em Turim, que Dom Bosco cria um lugar chamado oratório, um lugar onde os jovens pudessem passar o dia, pudessem aprender um ofício, pudessem estudar, pudessem rezar e assim ser preservados de toda aquela situação de exploração, de pecado, de morte, que estava aquela confusão em Turim. E aí Dom Bosco vai crescendo nessa dinâmica, até que ele vai criar uma congregação chamada Salesianos, em honra a São Francisco de Sales. E daí vem também, o nosso carisma Emmanuel, essa inspiração com o jovem, com o adolescente, com a criança, que também hoje precisam de espaço, de apoio. Hoje os nossos filhos precisam de mais atenção do que antes, porque hoje o mundo está bem mais avançado e muitas questões de pecado, de morte, de ateísmo, tudo isso está mais latente na vida do jovem. Hoje deve ser bem mais difícil ser jovem do que foi na época que nós vivemos, a nossa juventude aí há 20, 30, 40 anos atrás. Mas aprendamos com Dom Bosco. Dom Bosco nos ensina a comungar e a confessar como remédios contra o pecado. Dom Bosco nos ensina a confiança em Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Dom Bosco nos ensina a amar a juventude, não apenas amar, mas demonstrar que amamos. Eu tenho certeza que você, pai, você, mãe, ama seu filho, mas muitas vezes o seu filho não sabe que é amado. E Dom Bosco dizia que o jovem não pode apenas ser amado, mas precisa saber que é amado. Então, pai e mãe, não economize no amor, na atenção, no carinho, porque o pai e a mãe não economizam quando é para brigar, para se estressar, para cobrar. E quando o filho acerta também, o pai e a mãe às vezes acaba falhando. Então ame seu filho, demonstre isso, abraça seu filho, beija seu filho, conversa com ele, pergunta as coisas para ele, vai no quarto dele à noite, reza ali na cama com ele. Se ele já estiver dormindo, reza você sozinho, consagra a Deus e a Nossa Senhora o seu filho, peça a intercessão de Dom Bosco pelo seu filho. Na comunidade Emmanuel, no Recanto Dom Bosco, em Paranavaí, toda terça-feira tem a missa. E nós estamos sempre rezando pelos jovens. São pais e mães diante do altar, pedindo a intercessão de Dom Bosco pelos jovens. Venha conosco toda terça-feira, renovando assim a consagração do seu filho a Deus, a Nossa Senhora e a Dom Bosco. Que nesse dia 31 de janeiro, irmãos e irmãs, aprendamos a amar nossos jovens, nossos filhos, não só nossos filhos, mas os jovens de um modo geral, a exemplo de São João Bosco. Vamos conhecer mais Dom Bosco, Tem o filme de Dom Bosco, tem livros, tantas que nós podemos usar, aprender e conhecer esse grande santo que São João Paulo II declarou como pai e mestre da juventude. Então, pela intercessão de Dom Bosco, de São Francisco de Sales e tantos santos salesianos, desça sobre você, a sua casa, sobre os seus filhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.